você não vai entender, você não vai compreender a palavra do Senhor. Então peço a você a compreensão, que você possa estar calmo, suave, para receber essa palavra. A Bíblia diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual palavra tem poder para salvar. A palavra salvar é libertar também. É cura, ok? É integridade. A palavra que você vai ouvir tem poder para salvar, para libertar, para curar a sua vida. Aleluia. Então, vamos ler juntos Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, por diante, em nome de Jesus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Israel sempre foi o povo de Deus. É claro que na nova aliança, Deus escolheu um povo que chama de filhos, que são aqueles que abriram o coração para Jesus, independente de placa de congregação. Somos chamados de igreja do Senhor Jesus. Nós somos os verdadeiros israelitas, segundo a graça. Mas Israel, o país de Israel, né, o povo judeu, eles foram sempre um povo escolhido pelo Senhor. Então, continuando. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fazer tem correlação com obra, executar, fala das suas obras, ok? O homem que executar, que fizer estas coisas, viverá por elas. Ou seja, segundo a lei, tinha que ser justificado pelas obras. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, ao inferno, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, presta atenção, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, eu quero dedicar um tempo junto com você que nos escuta aqui nessa noite, para podermos meditar e receber da palavra do Senhor. Eu quero que ao sair nessa noite da presença desta palavra, você esteja fortalecido e você esteja convencido que a palavra é tudo aquilo que ela diz que é. Nós temos, amados, aqui um relato, podemos aprender muita coisa. Nosso propósito aqui não é ensinar sobre todo o texto que nós lemos aqui nessa noite. Nosso propósito aqui nessa noite é falar especificamente sobre a fé. Mas a palavra do Senhor diz que Israel, essa nação que muitos nem entendem, que aí agora tem estado em guerra. E essa nação, ela é uma nação que a própria palavra já pede e já ora por ela.
uma nação que sempre esteve em guerra. Foi um povo escolhido, foi um povo que veio desde a descendência de Abraão e Jacó, que teve 12 filhos, e aí surgiram as 12 tribos de Israel, ok? E deu no país de Israel. É um povo que sempre tiveram uma aliança com Deus, porém uma aliança ainda imperfeita, porque era uma aliança onde buscava a justiça, ou ser justificado pelas obras. E pelas obras, pelas atitudes, ninguém na face da terra consegue ser justificado 100%. Mas graças a Deus que nós, e aí muitos não entendem, que nós que buscamos a justiça em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, recebemos a própria justiça de Cristo em nós. Então hoje nós não somos justificados pela nossa justiça ou as nossas obras. Nós somos justificados pela justiça de Cristo, pela obra de Cristo. E isso torna as coisas muito mais fáceis. Isso torna as coisas muito mais eficientes. Porque nós sabemos, segundo a Bíblia Sagrada, que Cristo, Ele foi, Ele é e sempre será perfeito. Aleluia. Então, graças a Deus, que nós somos justificados por Cristo Jesus, quando entregamos a vida para Jesus. Mas, amados, segundo a palavra do Senhor, e aqui o nosso foco, nós queremos aqui parar, nós queremos aqui mastigar, nós queremos aqui mergulhar sobre a questão da fé. Depois nós vamos olhar e perceber que, por exemplo, os discípulos de Cristo aqui na terra, quando Jesus esteve na terra, em um determinado momento não era questão de poder, de falta de poder para fazer a obra do Senhor. Não era o poder que faltava para eles, mas era a confiança, a certeza que chamamos de fé e fé bíblica. Mas por que o Senhor fala de fé e fé bíblica? Porque fé é uma certeza. Fé, ela é confiança. E quando nós falamos de confiança, nós encontramos qualquer pessoa que pode e confia em alguma coisa. Aleluia. Isso não deixa de ser uma fé humana, natural, ok? Isso aqui, para nós nos conduzirmos no dia a dia, precisamos ter uma fé natural. Olhamos para um lado da rua, né? Olhamos para baixo, olhamos para cima, os nossos olhos detectam que não vem nenhum veículo, e aí nós passamos com confiança e segurança. Isso é uma confiança, isso é uma certeza. Certeza daquilo que os nossos olhos estão falando para nós. Então os nossos olhos detectaram que não vem ninguém, não vem nenhum veículo, e então manda uma mensagem para nós, né? Junto com o nosso cérebro, dizer assim: pode passar que você não vai ser atropelado. Então com aquela confiança nós passamos. Então essa é uma confiança que todos têm, aleluia, nesta vida. Alguns menos, outros mais, mas confiança todos temos. Mas aqui nessa noite falamos de uma confiança bíblica. Falamos de uma certeza que ela é produzida pela palavra do Senhor. É uma certeza que ao ouvir a palavra do Senhor, ou ler a palavra do Senhor, passa para você uma confiança. E esta confiança, ela é chamada de fé. A palavra diz que existe uma palavra da fé. Ela deve estar na boca e no coração. Ok? Boca e coração. Talvez você veja muitas pessoas falando positivo, mas pouca coisa tem acontecido em benefício dessa pessoa. E você pergunta, mas por quê? Porque a confissão, ela tem que ser carregada de uma confiança, uma certeza no coração. Aleluia. Quando as duas partes se encontram,
Palavra que sai da boca, com certeza do coração, é chamado de palavra da fé. E ela sempre funciona. Aleluia. Então, primeiro eu quero que os amados novamente escutem o versículo que diz, que é o versículo 7. Ou, versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? É ao Hades, ao inferno. Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Talvez você que não está muito familiarizado com a palavra do Senhor, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, não entenda esse linguajar. Ir ao inferno, a trazer dos mortos a Cristo. Como assim? Cristo não está no céu? Sim, está no céu. E também está aí perto de você. Está conosco. Ele é onipresente. Está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é um atributo da divindade. Somente eles, os três, têm. Somente ele. Nem Satanás, nenhum dos seus anjos tem esse atributo. Eles não estão em todo lugar ao mesmo tempo. É claro que em todo canto tem um demônio. Mas eu falo que o príncipe das trevas, Satanás, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque esse é o atributo que somente a Deus pertence. Mas vamos lá, vamos focar aqui. Veja. Porque a palavra do Senhor diz: quem descerá ao abismo? Tem tradução que fala Hades. Tem tradução que fala inferno. Quem descerá ao inferno, ao abismo, a trazer dentre os mortos a Cristo? É importante que você saiba. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Mas é importante que você saiba que o nosso Criador, o nosso protetor, o nosso Salvador, o único, ele já esteve no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade, que era o lugar que que você, que nós iríamos passar a eternidade. Aquele que morre afastado de Deus não pode estar com Deus. Isso não tem nada a ver com congregação. Uma pessoa pode estar em uma congregação e estar afastado de Deus. Tem a ver com coração. Tem a ver com recebimento. Tem a ver com convite ao Senhor para que Ele faça morada em seu espírito. Isso transcende tudo aquilo que é natural. Isso tem a ver com a pessoa de Deus. Se alguém estiver congregando e essa pessoa tiver abraçado a Cristo como Salvador, amém. Mas o fato de estar congregando não faz de ninguém ter abraçado a Cristo. Aleluia. Então você precisa de quê? Você precisa abraçar Jesus. Fazer sua oração, isso é fácil, isso é simples. Ele morreu por você. Ele veio à terra, morreu por você. Simplesmente você diz para ele: olha, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. E também reconheço que somente o Senhor tem o poder de perdoar e de purificar todo o pecado. Por isso eu venho a ti e recebo a salvação que o Senhor conquistou para mim. Pronto! Só faz essa oração uma vez na vida. No momento que você faz essa oração, você passa a ser de Cristo, literalmente. Que coisa simples e fácil, que muitos até desacreditam. Mas é desse jeito. Então vamos lá. Então Cristo, Deus, olhando para a terra, há muitos anos, há mais de 2.000 anos atrás, Ele viu a humanidade perdida, todos andando errantes, procurando o seu caminho, tentando encontrar o caminho da paz, da salvação, mas ninguém conseguia encontrar. Todos estávamos perdidos. Mas Deus olhou, vendo que nós, a humanidade, estava perdida. Você diz: mas como assim estávamos perdidos? É aquela história que eu não vou voltar aqui, hoje não é o foco,
Mas a história de Adão, que pecou, e que de Adão veio toda uma geração, seus filhos vieram deles, Adão e Eva. E aí todos nasceram debaixo de pecado. E Cristo veio resgatar a humanidade que estava debaixo desse pecado. Aleluia. Então, para que o plano e o projeto de Deus fosse perfeito, uma das ordenanças de Deus é que Cristo pagasse por mim e por você toda a dívida. Que não houvesse espaço nenhum para ficar devendo nada. O nosso destino seria o Hades. Então Cristo assumiu o meu lugar. Na cruz talvez você não entenda, mas ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Então ele estava espiritualmente afastado de Deus. Isso quer dizer que Deus não podia, não era que Deus não quisesse. É que como Deus é um ser santo, e nele não habita nem sombra de variação de pecado, como Deus é um ser santo, correto e justo, à medida que Cristo recebe o pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade, estava em Cristo naquele momento. E por isso, à medida que ele recebe o nosso pecado, a presença de Deus não podia estar com ele. Amém. Aleluia. Ele precisava se parecer comigo e com você. Se ele tivesse simplesmente ali em sua justiça, como ele veio à terra, ele não se pareceria comigo. Você não pode pegar um ser que é luz e dizer que ele parece com um ser que é trevas. Eu e você, a humanidade, estávamos em trevas. Então Jesus estava ali assumindo o nosso lugar. Mas como ele podia assumir o nosso lugar se ele também não recebesse o meu pecado e o nosso pecado e o seu pecado? Como ele simplesmente na figura de uma luz que transcende tudo, que criou tudo, uma luz perfeita, sem pecado, sem mancha, como poderia esse sacrifício ser aceito? Assim ele não estava parecendo comigo e com você. Assim ele não estava parecendo com a humanidade. Então, à medida que ele vem para tomar o nosso lugar, porque ele queria destruir o velho homem, ele queria destruir o homem caído, o homem pecaminoso. Então, para isso, ele precisava assumir a identidade desse homem e depois destruir esse homem e ressuscitar em novidade de vida, para que eu e você estivéssemos ressuscitando nele em novidade de vida. É um plano perfeito. Quando você começa a entender a Bíblia Sagrada, você vê que é um plano perfeito. O modo como Deus resgatou a humanidade é perfeito. Quando você entende isso, você diz: isso não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com o ser criador, alguém que veio dar a vida por mim e por você, e que eu preciso tê-lo na minha vida. Então, esse Jesus assume o meu pecado, o pecado da humanidade. No momento que ele assume o nosso pecado, sem ter pecado, é importante que você entenda. João, quando escreve, diz: em seus lábios não se encontraram engano algum. Jesus nunca tropeçou nem em palavras. Um ser perfeito, um ser que não nasceu como eu e você, né? Ou seja, que não foi gerado como eu e você fomos gerados, até que passou pelo nascimento, né? Nascendo de uma mulher, mas ele veio já como ser eterno. Foi introduzido no ventre, mas ele não foi gerado como eu e você. Nós viemos da semente de homens pecaminosos. Nós viemos da semente lá de Adão, a semente caída. Por isso todos caíram. Jesus não veio de uma semente caída. Jesus é a vida, foi a semente do próprio Espírito Santo, uma semente santa. Então Jesus foi diferente de tudo. Mas ele precisava passar pela porta para estar aqui, para ser aceito neste mundo, para funcionar e ter legalidade. Precisava nascer como eu e você, gerado diferentemente, mas nasceu como eu e você. Então Jesus, como ele tinha figura e ele era santo e é santo, ele precisava assumir a minha identidade e a sua. Por isso ele precisou receber o meu pecado, o pecado da humanidade. É por isso agora você entende, quando ele clama e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Em momento algum
dos 3 anos de ministério de Cristo, em momento algum, a não ser esse momento da cruz, não teve momento algum que Deus desamparou Jesus. Mas naquele momento, a Bíblia diz que assim ele clama: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. E ele estava carregando a minha culpa e a sua culpa, sem ter feito nada de errado. Simplesmente estava carregando a nossa culpa. Por isso que ninguém consegue se salvar, a não ser que venha para Cristo. Porque o único que carregou a sua culpa, a nossa culpa. Então ali estava o Jesus assumindo o meu lugar. E então, para onde vai um pecador? Alguém que está com a natureza do pecado, para onde ele vai quando morre? Sinto muito em dizer a você, e ao mesmo tempo alegre em poder trazer essa revelação para você. Mas não vai para o céu. Aleluia. Graças a Deus, porque não precisamos entrar em desespero. O Salvador veio, foi enviado e morreu por mim e por você. É somente nós abraçarmos ele como Salvador. Então, ele assume o meu pecado. Então, quando ele morre, diz a Bíblia que ele vai ao Hades, em meu lugar, em seu lugar, no lugar da humanidade, e ele vai pagar a dívida que nós devíamos, a barreira que estava entre nós e Deus. Ele vai ali em meu lugar, em seu lugar. Esse era o lugar que nós, a humanidade, deveríamos ir ao morrermos. Mas ele assumiu o meu lugar e o seu, e ele foi no nosso lugar. É chamado de nosso substituto. É por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada muitas declarações, muitas palavras dizendo nele, em quem, no qual, em Cristo, naquele, ok? Colocando você junto com ele. É assim que funciona a salvação. E é assim também que funciona a restauração. Ele assume nosso lugar, desce até o abismo. No nosso lugar. A Bíblia diz em um tempo, nós não sabemos esse tempo, mas um determinado tempo, ele recebe a vida de Deus. E aonde ele está ali, ele é nascido de novo. E a Bíblia diz que ele é o primeiro a nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque ele morreu por mim e por você. Precisava nascer para ter vida. Ele recebe a vida de Deus. E ele nasce de novo. A palavra diz que ele foi vivificado. Ok? E depois foi trazido. Isso quer dizer ressuscitado. E depois ele foi levado até a direita de Deus. Então entenda. Cristo esteve lá embaixo no Hades. É por isso que em Romanos nós lemos que nós não precisamos ir até o Hades para trazer dentre os mortos a Cristo. Ele não está lá. Ele foi para lá. Nós não poderíamos ir para lá para trazer Jesus. Primeiro que ele não está. E quem desce lá para estar como prisioneiro não volta. Não volta. Aleluia. Então, graças a Deus, Jesus não está lá. Se ele estivesse lá, não haveria salvação para a humanidade. Porque ele me representava. Ele representava você, ele representava a humanidade. E estando lá, ainda estávamos nos nossos pecados, estávamos mortos. Mas graças a Deus ele ressuscitou. Era eu, era você, em Cristo se levantando daquele lugar sombrio, das trevas, né, se levantando agora e sendo elevado no Senhor Jesus. Diz a palavra que ele foi para o céu e está no céu. É claro, como Deus onisciente, a qual nós falamos que é um atributo dele, ainda que ele esteja. Porque no céu só existe um ser com um corpo físico. Físico imortal. Jesus está lá, ele assumiu um corpo físico imortal. Não é um corpo como esse nosso, ok? Que é mortal, que envelhece. Está perguntando o que quer dizer Hades. Aleluia.
O Hades, alguém perguntou o que quer dizer Hades. Eu não posso ficar muito respondendo pergunta, mas vou responder isso aqui. O Hades é o lugar de tormento. É a mesma coisa que inferno, ok? Tem tradução que diz inferno, tem tradução que diz Hades, certo? Então Hades é o inferno, é o lugar de tormento. Então Jesus, eu sei que pode chocar muitas pessoas e dizer que Jesus foi para o Hades, Jesus foi para o inferno. Sim, Jesus foi para o Hades, Jesus foi para o inferno, porque esse era meu lugar e era o seu lugar. Então ele veio para pagar a nossa dívida. E ele pagou tudo 100%. Então, a execução de Cristo para Deus foi 100% válida. Ele não conseguiria resgatar a humanidade se ele não desse até o Hades, até o abismo ou inferno. Ok? Então Hades é inferno. Certo? Na verdade, ainda hoje é o lugar e a região que aqueles que morrem afastados de Cristo, infelizmente vão para esse lugar. Mas eu quero dizer uma coisa, uma notícia boa. Por que o Evangelho é chamado de boas notícias? Porque eu aqui contando para você que Cristo morreu assumindo o seu lugar, pagando a sua dívida, ok? Para que você não vá para lá quando morrer. E eu preciso fazer o quê? Simples e fácil. Eu costumo dizer assim, ó. Jesus certa feita disse, quem tem sede dele, vem a mim e beba. Olha que facilidade é tomar um copo com água. Não é fácil? Agora eu preciso ir beber. Fui eu que peguei o copo, virei e tomei a água. Então a água que é Cristo, que é a fonte da vida, ela está à disposição de todos nessa terra. Aleluia. Só que ele não pode, Cristo é tão cavalheiro, e ele é tão democrático, que ele só anuncia que é o Salvador, mas ele não invade a vida das pessoas. Ele não força as pessoas para entrar na vida das pessoas. Ele manda contar às pessoas que ele morreu pelas pessoas e que essas pessoas têm que fazer um convite para ele. Você pode, onde você está, aí nesse lugar, você pode simplesmente dizer para ele assim, porque eu sei que ele está perto de você. Aonde tiver 2 pessoas ou 3 reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está bem pertinho de você. Você que está aqui, você que nos escuta pela internet, Cristo está bem pertinho de você. O momento que você, se você nunca fez essa oração, ela é feita uma vez na vida. Você não precisa fazer ela direto. Eu fiz a minha em 1992, não precisei fazer mais. Porque uma vez que você diz a Jesus, reconhece que é um pecador, reconhece que ele morreu por você, e você o convida, entra na minha vida, ele entra e não sai mais. Escuta. Ainda que você tropece depois disso, mesmo assim ele não sai de você. Ele continua com você. Ele continua ali para lhe encorajar, para dizer que não desista. Jesus é um ajudador. Você precisa entender como funciona a mente do Senhor. Deus é um ser ajudador. O mundo precisa entender isso. Deus não é seu inimigo. Ele não está detrás de uma porta esperando você passar para atingir você, e derrubar você. Deus é aquele que ajuda você. É aquele ser presente para trazer um benefício para você. Guarde isso na sua vida. Você será de grande beneficiado se você entender isso. Então, você confessa a Jesus, eu te quero como meu Senhor e Salvador. À medida que você faz isso, ele entra na sua vida e ele lhe dá a salvação. Se você quiser, no final, a gente faz uma oração e juntos fazemos essa oração, e nessa oração você convida ele a entrar na sua vida. Isso é uma coisa simples e fácil. Você marca a tua data aí, ok? Marca a data, porque essa oração não se faz todo dia. Porque uma vez que você o convida, ele entra. Preciso te dizer isso, ele entra, mas a presença do Espírito Santo, a próprio Deus faz morada em você. Ok? Ele entra e não sai mais. Mas ele precisa desse convite seu. Ele precisa que você assim o faça. Então, no final a gente faz uma oração. Ok? E você junto conosco pode fazer esse convite especial ao Senhor. Então Jesus, voltando aqui, Jesus ele pagou o preço por mim e por você. Foi as partes mais baixas. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu li na palavra que diz assim, para os sábios entendidos, o caminho do céu é para cima.
para se desviar do inferno que é para baixo. Por isso que nós usamos a expressão que Cristo desceu às partes mais baixas, que foi o Hades, que foi o inferno, para assumir o meu lugar e o seu lugar. Mas graças a Deus, a boa notícia é que ele não está mais lá, ele ressuscitou. Vivificado, ressuscitado e elevado. 3 coisas. Quando ele cumpriu a justiça de Deus, quando ele cumpriu tudo aquilo que ele veio, porque as pessoas não sabem, pensam somente que ele veio cumprir e morrer numa cruz. Depois que ele morreu numa cruz, foi parte do plano. Ele desce as partes mais baixas e lá paga o preço por mim e por você. E Deus diz, basta, já aceita o sacrifício. E então, da vida, a Bíblia diz que ele foi vivificado. Depois ele foi ressuscitado, que foi trazido de volta. E depois ele foi elevado. Por isso, Cristo hoje está no lugar de maior autoridade. Diz a Bíblia que é a direita de Deus. O lugar que Satanás sempre quis estar. Mas Deus não deu esse lugar a ele. Aleluia. Mas Cristo está à direita do Pai neste lugar. Então veja. Então o escritor aos Romanos diz, você não precisa ir mais ao Hades, ou seja, ao inferno, buscar Jesus, ou procurar a ajuda dele. Nem precisa ir ao céu, ele agora está no céu. Primeiro que não dá para ir lá fisicamente e depois voltar, ok? Ou ir para lá. Não tem essa possibilidade. Qual é a grande moral do ensino aqui? É que quando você precisar da ajuda, escute, você precisa de Deus. Todos nós não precisamos de um campeão, de um protetor, de um ajudador. Quem neste mundo não precisa de ajuda? Quem? Todos nós precisamos de ajuda. Por que os filmes que fazem sobre super-homem, sobre super-herói, eles dão tanto sucesso? Porque a natureza humana, ela almeja um super-herói. Ela almeja alguém que venha para ajudar. Porque todos nós passamos momentos que precisamos de ajuda. Eu, você. Talvez não todo momento, mas em determinado momento nós precisamos de ajuda. Então precisamos de um super-herói, alguém que transcenda tudo. E quem é essa pessoa? Cristo. Amém. Eu fiquei muito feliz em um dia ler na Escritura que Deus procurou alguém para jurar, não encontrou ninguém maior que ele, então jurou por si mesmo. Eu quero dizer para você, não existe ninguém, nada maior que Deus. Se você está passando por um momento difícil, eu até concordo que você esteja passando. Você é quem está passando, é quem sabe, você e Deus. Eu acredito que você está passando por um momento difícil. Mas eu quero dizer uma palavra para você, uma palavra maravilhosa, que esse momento, essa tribulação, essa luta que você está passando, não é maior que Deus. Amém. Aleluia. Não é maior que Deus. Então está ao seu lado quem pode resolver qualquer problema para você e quem quer resolver. Não é somente quem pode e quem quer resolver seu problema. Aleluia. Você está no lugar correto. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então veja, não precisamos hoje, não temos a necessidade. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Aonde nós vamos? Eu descobri que Cristo é o meu herói, o meu ajudador. Aquele que pode me auxiliar, aquele que pode me ajudar. Mas e aonde eu vou? Eu soube que Ele está no céu. Vamos até o céu trazer de volta a Cristo? Não precisa e nem tem necessidade. Agora veja a revelação. Olha onde você encontra Cristo. Está escrito assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, no momento que eu aprendo a utilizar as palavras,
e acreditar no meu coração naquelas palavras, eu tenho o auxílio de Cristo. Eu tenho a força de Cristo, o poder de Deus, naquele momento, junto comigo, para me ajudar e para me dar e para revelar-se e me dar aquilo que eu orei, aquilo que eu falei. Então, graças a Deus que Cristo está bem pertinho de você. Em vez de você carregar as palavras de maneira negativa, de maneira destrutiva, carregue ela de maneira positiva em Deus. Aleluia. Sabe a boa notícia? Você que está escutando a palavra nesse momento, essa palavra, ela passa por todas as barreiras. Ela nesse momento, ela está indo, está passando pela sua mente, quebrando cadeias, levando cada pensamento, cada fortaleza criada na mente, cada ideia de dúvida, cada pensamento negativo e destrutivo, está levando agora cativo e está descendo até o seu coração, criando no seu coração a confiança. E com esta confiança, à medida que nós abrimos a boca e nós falamos, está escrito que é a mesma coisa de ter Jesus ao seu lado para te ajudar. Você não precisa hoje ir ao céu para trazer Jesus. Ele está pertinho de você. Em quê? Na palavra. Você crê e você fala. Sabe uma das palavras que está escrito? Estarei convosco todos os dias. Amém. Todos os dias. Aleluia. 24 horas do dia Ele está com você. 24 horas. Enquanto você dorme, Ele não dorme. Nem tem necessidade disso. Deus não dorme. Nada passa desapercebido dele. Aleluia. Aleluia. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu escuto essa palavra, eu não me sinto mais sozinho. Existem pessoas que estão aprisionadas porque se sentem sozinhas. Diz, olha, o fulano me desamparou, né? Eu estou desamparado, não tenho filho por mim, não tenho marido, não tenho mulher, não tenho emprego, não tenho isso. E as pessoas começam a se ver e começam a desenhar um quadro que estão sozinhas, sozinhos. Eu quero dizer uma coisa, esta é uma palavra que liberta. Você não está sozinha, você não está sozinho. Aleluia. Isso não é promessa minha, é promessa de Deus. Eu estou somente pegando a palavra e passando para você a promessa de Deus. Estarei convosco todos os dias. Então, coloca de lado toda a tristeza. Diga, eu não aceito a tristeza. Eu não aceito esse sentimento fracassado. Esse sentimento que diz que eu estou desamparado, estou sozinho. Eu estou, na verdade, com o auxílio de Deus. Ninguém maior que Deus. E Ele está com você. Aleluia. Se Deus é por nós e Ele está conosco, quem será contra nós? Tente encontrar nesse momento alguém que ultrapasse Deus, ultrapasse o poder de Deus. Tente encontrar. Você vai viver uma vida toda, uma eternidade toda, tentando encontrar, e você não vai encontrar ninguém que ultrapasse o poder de Deus. Então, se Deus é por você, quem será contra você? Aleluia. Essa luta, esse problema que você pode estar passando, ok, você está passando, mas Deus é maior que isso. Sempre foi do agrado de Deus provar para Israel que as batalhas que Israel ganhava não era pela sua força. Quantas vezes o Senhor disse, olha, não vai, não quero que você peleje com esse povo, ou seja, lute com esse povo, não vai precisar de arma, vai ser somente com o meu poder. Eu quero que vocês louvem, eu quero que vocês marchem e vejam o livramento que Deus vai dar a vocês. Deus querendo provar para eles que era o poder de Deus que estava operando. Aleluia. Durante anos, Deus provou para Israel que os livramentos que Israel tinha era o poder de Deus. Aleluia. Então quero dizer para você, não é a sua habilidade, não é a sua força e capacidade. Eu sei que você tem dons e talentos. Mas mesmo com seus dons e talentos, não é os seus dons e talentos que fazem de você alguém vitorioso. Você precisa renovar a mente. É o poder de Deus. Aleluia. Se você tem esse talento,
E essa capacidade e essa habilidade foi Deus que deu. Agradeça a Ele. Aleluia. Seja fiel a isso. Seja fiel e glorifique a Deus. E Ele aperfeiçoará mais ainda o seu talento. Glórias a Deus. Vai dar a você livramento. Vai dar a você capacitação, capacidade. Aleluia. Então nós não precisamos. É somente a palavra. À medida que eu olho para a palavra, à medida que eu escuto a palavra, e à medida que eu creio na palavra, e eu falo a palavra, essa palavra é Jesus. Então você não precisa viajar, você não precisa andar por outros países, você não precisa ir até o terceiro céu, à busca de Cristo. Ele está bem pertinho de você, no seu coração e nas palavras que saem da sua boca. Estou falando de palavras de justiça, estou falando de palavras positivas. Esse é o próprio Cristo se revelando em você. Eu vou ler aqui uma palavra para nós, para fortalecer a nossa fé. Lá em Mateus, no capítulo 10, ok? Mateus, no capítulo 10, eu vou ler o versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aleluia. Então veja, capítulo 10 de Mateus. Jesus chamou os 12, ok? Ele separou 12 para apóstolos. Ele chamou os 12 e transferiu para ele poder. Jesus era carregado de poder, por isso curava, libertava. A Bíblia fala que ele tinha poder, que ele tinha unção. Unção também é poder. Então ele tinha poder. Segundo ele mesmo, foi ungido pelo Espírito Santo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, curar os doentes, libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ele tinha esse poder. Então, certa feita, ele chamou os seus 12 discípulos, e isso está registrado em Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamou e deu a eles poder. Se alguém chegar para você e te der uma coisa, você agora não tem mais falta. Você agora tem, ok? Você tem. Então, eles não podiam dizer que não tem poder. Poder para quê? Poder para libertar, poder para curar. Aleluia. Era isso o poder que Jesus tinha dado para ele. Então, o que aconteceu? No mesmo livro de Mateus, no capítulo 17, logo depois que ele deu esse poder, lá na frente, no capítulo 17, escute, capítulo 17, a partir do versículo de número 14, diz assim, vou ler alguns versículos para vocês. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curar. Espera aí. No capítulo 10, escute, já tinha acontecido. Jesus chamou os discípulos, deu a eles poder para curar, deu a eles poder para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Escuta, eles tinham esse poder. Passado algum tempo, trouxeram um jovem lunático, aprisionado por espírito maligno, e este povo, os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar o demônio, ou tirar essa prisão desse jovem. Espera aí, mas eles não tinham recebido o poder para fazerem isso? Como é que eles não conseguiram? A Bíblia diz que eles não conseguiram. Deve ter algum segredo, deve ter alguma coisa que eu e você podemos aprender para também não cair. Porque eles tinham poder. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1, Jesus dá a eles poder. Capítulo 17, já à frente, no versículo, a partir do versículo 14, eles estão recebendo, agora eles estão
ou eles tentaram expulsar um demônio, mesmo assim não conseguiram. Escute, vou terminar o relato. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Como não puderam curá-lo? Eles não receberam poder? Por que não puderam curá-lo? Que história é essa? E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Olha o segredo. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Qual foi a reclamação do Senhor Jesus? Jesus não reclamou que eles não tivessem poder. Eles tinham poder porque o próprio Jesus tinha transferido para eles. Mas por que eles não puderam? A palavra do próprio Jesus revela, ó geração incrédula e perversa. Em outras palavras, incredulidade é falta de confiança, é falta de fé. Jesus está dizendo, ó geração incrédula, sem fé. Deixa eu dizer para você, não é somente o poder que vai fazer a diferença, é a tua confiança, é a tua fé. É a nossa fé que faz o poder de Deus entrar em ação. Aleluia. Veja, você na sua casa, você tem energia dentro de casa. Você tem os interruptores, ok? Se você quer luz, você vai lá e liga os interruptores e ele libera energia. Mas a pergunta é, antes de você ligar o interruptor, tem energia dentro de casa? Sim, tem. Tem energia dentro de casa. Na hora que você liga, a energia passa para a luz. Mas a energia está o tempo todo lá. Só que você precisa ter a conexão, ligar o interruptor para que a energia corra e vá até a luz. Então entenda uma coisa. Jesus está bem pertinho de você. O poder que sara, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que ajuda, o poder que prospera. Ele está bem pertinho de você. E o que falta agora para fazer esse poder entrar em ação e vir e me beneficiar? Simplesmente falta você ligar o seu interruptor da fé. E como é esse ligar o interruptor? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A partir de hoje você vai começar a dizer, Cristo é o meu ajudador. Cristo é a minha saúde. Para que ficar pensando, as pessoas estão adoecendo antes de estarem doentes? Elas começam a pensar, começam a sentir às vezes um desconforto, começam a dizer, olha, isso pode ser uma coisa muito séria. Eu acho que eu estou com determinada doença. Nem viu, nem recebeu o resultado do exame. E já está falando que está com determinada doença? Você está acreditando que está com essa doença e por isso está proferindo? Veja o que diz a palavra. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Você deveria estar acreditando em outra coisa. Vai fazer um exame, vou fazer em nome de Cristo Jesus. Mas não vai dar nada, porque Cristo é minha saúde. Amém. Aleluia. Você precisa viver a vida aqui na terra na confiança do Senhor. Você não pode viver, eu não sei o dia de amanhã. É claro que na nossa força e habilidade não sabemos o dia de amanhã. Mas quem foi que disse que nós vivemos na nossa força e na nossa habilidade? Nós vivemos na força do Senhor. Então o dia de amanhã, já que é na força do Senhor, serei guardado, serei protegido e serei abençoado. É assim que diz. Oxe, o segredo da palavra é estar em Cristo. O segredo da fé é andar em unidade com Jesus. Você não está sozinho, meu jovem. Você não está sozinho. Aleluia. Você está com o Senhor. Então amanhã sim. Amanhã sim. Às vezes as pessoas não entendem porque Tiago falou. E disse, olha você que diz, amanhã iremos e amanhã contrataremos. Ele diz o que é a tua vida. É um vapor que agora aparece e depois desaparece. Perceba que todo o texto está falando do homem que confia só em si. Tiago não está falando do homem que confia no Senhor.
Tiago está falando do homem presunçoso que simplesmente confia na sua habilidade, na sua força. Quem confiando na sua força pode dizer que estará aqui amanhã? Quem? Não sabemos. Mas graças a Deus que nós não estamos confiando na nossa força. Cristo está em mim, está em você. Então amanhã estaremos aqui. Porque Ele vai nos manter guardado e protegido. Graças a Deus. É o poder dEle, estou confiando no poder dEle. Sabe por que essa semana será muito mais abençoada? Eu ainda não vivi o domingo todo. Eu ainda não vivi a segunda toda. Eu ainda não vivi a terça, a quarta, a quinta, a sexta para chegar até o domingo. Eu ainda não vivi essa semana, ela está no futuro. Porém, os meus olhos da fé e a confiança na palavra me fazem falar que esta semana toda será uma semana tremendamente abençoada por causa de Cristo em mim. Pronto. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu estou simplesmente glorificando Cristo. Eu não estou aqui me exaltando em mim, amado. Eu não estou dizendo que eu sou porque sou pela minha capacidade. Pela minha capacidade eu não sou nada. Mas pela capacidade de Deus que está em mim e não desgruda de mim, eu sou tudo. É por isso que a palavra diz, podemos todas as coisas naquele, não por si só, mas naquele que te fortalece. Então o grande segredo é passarmos a acreditar na palavra, olhar para a palavra, encher o nosso coração de confiança segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Então por isso que a Bíblia diz a palavra da fé hoje. Ela não é mais aquela, eu tenho que ir até o céu trazer Jesus. Você não pode ir para lá, querido. Você não pode ir para lá, eu me refiro para lá para trazer Jesus, para te ajudar aqui. E nem precisa, porque o segredo é que Ele está tão pertinho de você, que talvez você não entenda isso. Mas hoje Ele veio se revelar para você entender. Como é que Cristo está em minha vida? Mediante a sua palavra. Eu creio no coração e falo com a minha boca. Aleluia. Começa a dizer que Ele é a tua prosperidade. Comece a falar que Ele é a tua saúde. Comece a falar que Ele é a tua proteção. Comece a falar que Ele é a tua solução. Comece a falar que Ele está convosco, está te guardando, está conduzindo em vitória. Mesmo que tenha lutas. Eu não estou dizendo para você que não tenha lutas. Mas quero dizer para você que as lutas não vão destruir você. Por quê? Porque a sua casa, quando você confia na palavra e profere a palavra, a sua casa é edificada sobre a rocha. Você lembra? Você lembra das duas casas que Jesus falou? A casa que está edificada sobre a rocha e a casa que está edificada sobre a areia. Durante muitos anos eu ouvi homens e mulheres falarem que a casa que está edificada sobre a rocha é quem entregou a vida para Jesus. Não é bem assim. A casa que está edificada sobre a rocha, segundo o texto, é quem pratica a palavra do Senhor. O Senhor deu aquela palavra para ensinar sobre a prática da palavra, a vivência da palavra, a confiança da palavra. Então o que você deve fazer? Guardar no coração, no espírito a palavra e proferir a palavra. Aprenda isso nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou muito mais além. Aleluia. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O que faz a diferença é a sua confiança no Senhor. Os discípulos de Cristo, os 12, estavam cheios de poder. Mas por não confiarem, o poder não foi liberado. Eu quero dizer, o poder está bem pertinho de você. Aleluia. Mas se você não se conectar, como é que se conecta? Pela confiança, pela certeza. Existem pessoas que o dia todo falam negativo.